Olá, queridos amantes da física. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre calorimetria parte 2, capacidade térmica, calor específico, calor sensível e calor latente. A principal, a equação fundamental da calorimetria. Sou o professor Eudson Landro Oliveira e ministro as aulas de física para as turmas do segundo ano 1 e 2 do turno matutino da Escola Estadual Maria Sá Mota, município de Manicoré, Amazonas. Bem, gostaria aqui de reforçar ainda, né, já que nós estamos continuando sobre calorimetria, só que agora a parte 2, sobre o calor, né? Vamos reforçar a ideia. O calor, o que é o calor? Que já foi falado em aulas anteriores. É a energia térmica em trânsito que sempre flui da onde, gente? Do corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Então, a essa energia térmica em trânsito se dá o nome de quê, gente? De calor, não é isso? Então, a gente já vê aqui no esquema aqui, ó, corpo B, maior temperatura, corpo A, menor temperatura. Então, olha só, a setinha está fluindo do maior para o menor. Então, essa energia que é transferida aqui, eu chamo de quê, gente? De calor, beleza? Dando continuidade, nós vamos entender o quê? Que a medida da quantidade de calor Q, trocada entre os dois corpos, é uma medida de energia. No Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, é medida em joules, tá? Que é o J aqui, ó, né? A abreviação J, o símbolo J que é em joules. Mas, porém, existe uma unidade de medida histórica chamada de calorias, né? Abreviado aqui por cal. A relação entre as unidades será, por exemplo, uma caloria equivale a quantos joules? Está aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,1868 joules. Perceba que esse número é um número aproximado, tá bom, gente? Então, se for com uma casa decimal, 4,1, com duas, 4,18, com 3, 4,186 e com 4, como está aqui, 4,1868 joules, tá? Então, essas duas unidades elas se relacionam, tá? Porém, a caloria ela é definida como a quantidade de calor, olha só, necessária para alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, essa caloria ela é definida dessa forma, tá? Quantidade de calor necessária para alterar. Ó, então, vai sofrer uma alteração. A temperatura de 1 grama de água, né, em 1 grau Celsius, beleza? Mas geralmente o que acontece, gente? Fugindo um pouco da definição aqui geral. Muitas das vezes a gente atribui caloria com o que, gente? Com nutrição, né? Com consumo de alimentos calóricos, né? Perda de caloria em relação à nutrição. Por exemplo, a unidade de calor usada nos rótulos de alimentos industrializados, com certeza na sua casa você deve ter aí, né? Aquele feijão, aquele arroz, biscoito, né? Então, nos rótulos, o que que vem? Vem as informações, né, nutricionais. Então, é a quilocaloria. Então, a unidade utilizada para esses alimentos é quilocaloria. O que que é isso? Equivale a 1.000 calorias, isto é, o calor necessário para elevar 1 kg de água em 1 grau Celsius. A mesma situação aqui, porém aqui já é utilizado na parte nutricional, tá bom? Então, geralmente vem em quilocaloria, ou seja, 1 kcal equivale a 1.000 calorias, tá bom? Bem, aqui nós temos essa relação, né, de calorias, caloria dos alimentos, quando você consome, né, os alimentos, você está consumindo, né, fonte de energia, e essa energia, né, na forma de caloria. E aqui o que nós temos, gente? Nós temos o seguinte, as calorias nestes itens poderiam, olha só, as calorias em 2,2 kg de macarrão, ou seja, 2,2 kg de macarrão. A caloria contida aqui nesse alimento, olha só, daria para filtrar um pote de café, ó, lá na cafeteira, vamos supor assim, né? Olha só. Bem, próximo, um pedaço de cheesecake de cereja, digamos uma torta de cereja, ó, um pedacinho, ó. Então a caloria contida aqui, ó, daria para o quê? Para acender uma lâmpada por 90 minutos, ó, uma lâmpada de 60 watts, né? Aqui só é uma comparação, tá, gente? Outra situação, ó, 217 Big Macs, né? Vamos supor que é aquele x-tudão, né? Ó,
217, x-tudão desse aqui, ó, olha o que dá a caloria contida em 217 desses. Daria para mover um carro por 141 quilômetros. Olha só, gente. Então, as calorias contidas nesses alimentos poderiam ser convertidas, né, em energias para esses outros, né, itens aqui, ó. É interessante, né? Bem, aqui no caso, o que acontece? Calorias queimadas, né? Projeto fitness, né? Você vai para academia, vai caminhar, vai pedalar, enfim. Então, o que você vai ter? Você vai, quando você for movimentar e ativar o seu sistema, o que vai acontecer? Você vai queimar essas calorias. Aqui eu tenho apenas expressa em 30 minutos, tá? Por exemplo, correr durante 30 minutos equivale ao que, gente? A você queimar 525 quilocalorias. Remo, né? Principalmente aqui na nossa região amazônica, né? Sou do interior. Quando era muito moleque, gostava de remar, de pescar, né? No rio. Então, remar por 30 minutos equivale a queimar caloria cerca de 290 quilocalorias. Boxe, né? Aquele esporte, né? Olha aí, ó, queima cerca de 350 quilocalorias em 30 minutos. Caminhar durante 30 minutos, ó, é uma queima de caloria de 130 quilocaloria, nadar 325 quilocaloria, né? E andar de bicicleta, né? Pedalar durante 30 minutos equivale a uma queima de caloria de 280 quilocaloria, tá bom, gente? Só que, só reforçando, isso aqui não vai ser o que a gente vai estudar posteriormente. É apenas uma informação nutricional que muitas das vezes a gente confunde a caloria dos alimentos, né, com a caloria do calor realmente, tá bom? Próxima aula a gente vai estudar mais aprofundado em relação a isso, tá?